Agora nós vamos falar sobre enquadramento, tá? Aqui, quando há um diálogo em uma cena, seja de novela, de propaganda, de filme sério, geralmente a gente usa um enquadramento cruzado. Por quê? Ó, isso daqui é um exemplo de uma planta baixa, tá? Eu estou vendo os atores, né? Estou fazendo um planejamento, né, do meu enquadramento com os atores vistos de cima. Então, vamos supor, está havendo uma entrevista, né? Aqui a câmera, aqui a imagem da câmera 1, aqui a imagem, né, da câmera 2. Então a câmera 1, ela está pegando de uma maneira cruzada, né, e não paralela, está pegando de uma forma cruzada a pessoa que está entrevistando, a entrevistadora. Aliás, a entrevistada. E a entrevistadora está sendo pega pela câmera 2, né? Por que a gente usa essa câmera cruzada? É comum em diálogos. Porque quanto mais para cá, né, mais próximo ao eixo da cena, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o eixo da cena como se fosse uma linha imaginária entre os atores ou entrevistador e entrevistado, né? Então, essa câmera, ela pega bastante a face dos atores, né? Então, quanto mais para cá, tá vendo? Mais de frente estou vendo essa pessoa que está entrevistando, né? Ou mais de frente eu vejo também a pessoa que está sendo entrevistada. Por isso que a gente usa a câmera cruzada. A câmera paralela, olha só, ele pega muito essa parte aqui, né, das pessoas, né, que estão sendo enquadradas. Então o espectador não quer ver muito assim a orelha, né, só o perfil. Ela quer ver de frente, né? Quando você está falando com uma pessoa, né, você quer ver de frente. Não gosta de eu ficar de lado ou ficar, né, vendo só a parte traseira aqui da minha cabeça. Não, né? Então, geralmente a gente faz câmera cruzada. Em jornalismo que é comum, mas geralmente o jornalismo, né, ou uma propaganda informativa, aí tudo bem, a gente vai usar uma câmera paralela, como eu estou fazendo agora aqui, né? Mas um diálogo, se eu estivesse dialogando com uma outra pessoa, eu iria fazer uma câmera cruzada. A câmera que está pegando a minha imagem está para lá, e se eu estivesse entrevistando uma outra pessoa aqui, essa câmera iria pegar essa pessoa, tá? Outra coisa importantíssima também, o eixo da cena, né? Conforme eu acabei de falar agora ali, pensa numa linha imaginária entre os atores ou as pessoas que estão sendo enquadradas, né? Essa linha imaginária é chamada de eixo, né? Quando você planeja o posicionamento das câmeras, você vai escolher um lado. Por quê? Se eu modificasse essa câmera para cá, tá vendo? Ela estaria cruzando o eixo da cena, né? Então, isso não causa uma sensação agradável para o espectador, né? A imagem fica um pouco estranha, né? Então, isso é muito respeitado, é uma regra, né? Quando você faz um diálogo, você escolhe um lado. Caso você queira necessariamente cruzar o eixo da cena, né, e depois fazer de um outro lado, geralmente o pessoal, né, os profissionais, eles fazem um traveling mostrando que cruzou o eixo da cena, e aí você continua a cena num outro lado do eixo da cena. Aí tudo bem, tá legal? Observador e eixo dos personagens. Então, ó, a câmera, né, é como se fosse um espectador, tá vendo? Ó, o eixo da cena, né? Então, quando você está vendo uma pessoa, né, ou está conversando com umas pessoas, está vendo um diálogo, né? Você está aqui como esse exemplo, como se eu fosse o olho do espectador estivesse conversando com essas duas pessoas, né? Então,
eu estou conforme a minha lente aqui, eu não estou deslocando, né? Cada hora que eu estou observando, né, eu estou tendo uma conversa com duas pessoas, eu estou observando as duas pessoas conversarem, eu não fico pulando de um lado para outro. Por isso que a gente respeita esse eixo da cena, né? Se eu quero aproximar mais, eu iria trocar a lente da câmera, né? Uma teleobjetiva, uma grande angular. Então a câmera é como se fossem os olhos do espectador. Mesma coisa, ó, um outro exemplo, tá vendo? Ó, a gente posiciona, isso aqui é um planejamento de uma planta baixa, a gente faz o posicionamento num lado da cena, né? Evitando o cruzamento do eixo da cena. O 8 aqui seria um erro, né? A não ser que eu faça um traveling e passo a fazer toda a minha cena num outro lado, tá legal? Ó, essa sensação, tá vendo, ó, de cruzamento do eixo da cena, nem sempre é muito agradável, né? Parece um pouco causa um pouco a sensação de que os atores estão, né, estão trocando, parece que esse ator vira essa atriz, né? Causa uma sensação meio estranha, né? Planta baixa, conforme eu acabei de comentar agora, a planta baixa é como se fosse uma visão superior da cena. Então, para você fazer um planejamento de deslocamento de câmera, tá vendo? Ou deslocamento dos atores, ou posicionamento de câmeras, ela é bastante útil quando tem uma cena um pouco mais rebuscada, uma propaganda, que às vezes você faz um traveling com a câmera, ou o deslocamento dos atores, né? Mais um exemplo de uma planta baixa, né? Onde você faz o posicionamento lá dos atores, dos figurantes, das câmeras, tá? Aqui também eu estava dando um exemplo, né, de que quando um carro, por exemplo, move de um lado para outro, está fazendo vamos supor, mostrando os carros passando, né? Quando você vai para um outro lado da cena, né, um outro lado, como se fosse um eixo da cena, a gente pode pensar também como eixo da cena. Se eu deslocasse para o outro lado, né, causaria uma sensação de que o carro está indo para um outro lado. Mesma coisa, jogos de futebol, né? Eu geralmente, a gente geralmente percebe o jogo de futebol de um lado só, repara só. Geralmente são posicionadas as câmeras de um lado do campo de futebol, sempre para respeitar o movimento do deslocamento dos atores, né? Fica mais agradável aos olhos do espectador isso. A claquete também é um objeto bastante utilizado, né, numa produção. A claquete, o que temos na claquete? Temos dois tipos de claquete, de informação. A mais utilizada é um padrão europeu, onde tem cena e planos, tá? Então, aqui, esse é um exemplo de um aplicativo que tem no iPad chamado Movie Slate, tá? Tem vários aplicativos, alguns gratuitos, alguns são pagos, tem a claquete física, né? Ou seja, é um pedaço de madeira com uma parte articulável em cima, em que bate a claquete, tá? Essa trave articulada, né, que é aberta rapidamente e fechada para fazer o barulho da claquete, né? Então o que tem na claquete? Aqui, nesse aplicativo, e que é muito comum esse padrão, quantas vezes você bate a claquete. Então no dia de gravação, por exemplo, ele deu aqui um exemplo, foram 108 vezes que bateram a claquete. Aqui é o número do cartão de memória, né? Para você saber onde está sendo gravado aquele material. Provavelmente usou o quarto cartão de memória. Aqui, cena, e aqui, tomada.
Então, conforme você vai fazendo a cena, falamos lá no roteiro técnico, no outro vídeo, cena 1, tomada 1, né? A gente estava querendo fazer a cena 1 que estava no roteiro, né? Se o ator errar ou o diretor quiser fazer mais uma versão exatamente com o mesmo trecho, com o mesmo posicionamento de câmera, ele vai fazer cena 1 e tomada 2. Então a tomada, né, que é esse último número aqui, no 15, por exemplo, ele fez 15 vezes a mesma coisa, tá? Aqui embaixo, né, geralmente você coloca o nome do cinegrafista, do diretor, para saber quem está dirigindo e quem está operando a câmera, né? O nome da produção, né? E quantos quadros por segundo. Aí tem algumas informações adicionais que você pode inserir. Mas principalmente é o número da cena e o número da tomada. Esse padrão para propaganda é muito comum. Ou cenas, ou curta-metragem, que você não tem muitas cenas. Agora, longa-metragem, às vezes você vê, além desses dois números, cena e tomada, você vê cena, plano e tomada. Por quê? Porque, obviamente, num longa-metragem você vai ter muito mais cenas. Então, quando você faz cena 1, por exemplo, estou fazendo a cena 1 numa sala de aula. Aí eu vou fazer todos os planos naquela sala de aula. Então eu vou usar cena 1, plano 1, por exemplo, eu vou fazer o plano 1, que é o plano geral, o plano 2, que vai ser um plano médio, e o plano 3, um close. Tá? Então e a tomada continua a mesma coisa. Você faz exatamente a mesma coisa caso um ator erre ou queira fazer exatamente a mesma coisa para você ter uma outra opção na edição, tá? Mas o mais comum é esse padrão que só tem dois números, cena e tomada, tá? O padrão que tem 3 informações, cena, plano e tomada, é o padrão americano, tá? E por que bate a claquete? A claquete é batida porque para você sincronizar o áudio com o vídeo na pós-produção. Então, fica muito mais fácil na edição quando você tem essa informação sonora, por isso que tem que fazer esse barulho, né? Esse barulho da claquete batendo, tem que ter esse barulho porque quando você for editar, vai ter um pico de áudio, que você vai ver esse pico de áudio, né? E a claquete e o visual da claquete batendo, né? Exatamente o quadro que ela fecha é o quadro que vai ter o pico. Então, para você sincronizar o áudio com o vídeo, vai ser muito mais fácil tendo essa claquete, esse batimento de claquete. Outra coisa, é possível que alguns equipamentos, por exemplo, algumas emissoras, elas usam 2 equipamentos, né, de áudio e de vídeo e estão conectados entre a câmera e esse equipamento de áudio. Eles estão conectados e eles gravam com o mesmo time code. Se eu traduzisse ao pé da letra, seria código de tempo. O time code é informação de hora, minutos, segundos e quadros, né? Então, se você tiver um equipamento, né, de gravação, a câmera e o equipamento de áudio, como a gente chama de sistema duplo, né, de gravação, quando 2 equipamentos independentes gravam áudio e vídeo, né? Quando você tem conectado, aí você não necessariamente precisa bater a claquete, porque eles já vão estar com o mesmo código de tempo. Então, para você sincronizar, você pode sincronizar pelo timecode, tá? Então, essa batida é justamente isso, quando você tem 2 equipamentos independentes, tá? Se a câmera ela grava o próprio áudio e vídeo, né, não tem problema, você não precisaria necessariamente bater a claquete, tá? Mas se tem 2 equipamentos separados, né, você precisa bater a claquete ou usar esse sistema mais avançado que sincroniza pelo timecode. Quem não tem claquete, muitas vezes bate palma. Por quê? A palma também, ela vai fazer esse ruído
né? E quando fechar a mão, né, eu vou pegar exatamente quando tem o pico do ruído da batida da mão com o fechamento da mão. Você também consegue bater a claquete ali, tá? Geralmente ela é filmada no início de cada tomada, né?